Glórias ao Senhor, aleluia, amém? Cumprimento os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Para mim é um motivo de alegria poder estar aqui, retornar aqui nesse local, estar novamente com os irmãos e compartilhar da palavra do Senhor com os irmãos. Espero que possamos aprender um pouco mais nessa noite, ter um pouco mais de discernimento, de clareza, de esclarecimento à luz do Espírito Santo. Amém? Abram suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 6, do versículo 25 ao versículo 34. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 25 ao 34. Glórias ao Senhor pela sua palavra. Amém? Assim está escrito: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeia, nem colhe, nem armazena em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque você se preocupa com roupas? Veja como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem, dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás destas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Espírito Santo, em nome de Jesus, estamos aqui nesse momento, reunidos em teu nome, prestando culto, adorando, buscando do Senhor para as nossas vidas. Nós nos colocamos nesse momento na dependência do Senhor. Eu apresento esse culto, esse momento ao Senhor, Pai, e que teu Espírito manifeste a tua presença, manifeste a tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, seja bem-vindo. Glórias a Deus. Aleluia. Amém? Queridos irmãos, estamos vivendo como nunca tempos bem tenebrosos. Eu tenho 49 anos e eu já vivi um pouco sobre essa terra. Parte como cristão e parte não. E eu nunca senti um peso
espiritual como eu tenho sentido nos últimos dias. Nunca tinha sentido isso, eu nunca tinha visto, nunca tinha tido esse entendimento acerca do que está passando. E são coisas inevitáveis, porque a palavra do Senhor, ela vai se cumprir, e ela vai se cumprir, por mais que muda a dinâmica, por mais que muda a didática, ela vai se cumprir, de uma forma ou de outra. Não tem como a gente escapar disso. Mas, queridos, eu estou aqui nessa noite, nesse momento, para dizer para você, filho de Deus, que o Senhor Altíssimo e Todo-Poderoso, detentor de toda a prata e de todo o ouro, tem provisões para você. Tem provisões para nós. Aliás, se nós chegamos até aqui, como filhos ou não, é porque Ele tem cuidado de nós todo esse tempo. Então o Senhor tem cuidado de nós. Mesmo quando ainda éramos do mundo, quando ainda estávamos no mundo, Ele cuidou de nós. Porque se Ele não tivesse cuidado, nós não teríamos chegado até aqui. Pelo menos eu não teríamos chegado até aqui. Mas eu quero abordar com vocês alguns personagens do Antigo Testamento que tiveram a providência divina, que tiveram o favor do Senhor, mesmo alguns sem esperar, e outros tiveram de maneira clara e objetiva, de acordo com o propósito do Senhor, de acordo com os desígnios do Senhor, porque creram no Senhor, buscaram o Senhor, ou já tinham uma vida de busca, já tinham uma vida de serviço ao Senhor, e o Senhor os honrou. E o Senhor os honrou. Deus sempre esteve no controle de todas as coisas. Tenha ciência disso. Se faz chuva, o Senhor está no controle. Se tem sol, o Senhor está no controle. O Senhor sempre esteve. O Senhor está. E o Senhor sempre estará no controle de todas as coisas. Então, não tenha dúvida disso. Não duvide disso. E Ele é todo-poderoso para reverter qualquer situação. Mas Deus, Ele sempre age, Ele sempre opera de acordo com o seu propósito, de acordo com os seus desígnios, e não de acordo com o que nós queremos ou pensamos. No caso de Daniel, na Babilônia, Daniel 6, 23, Daniel foi livrado da cova, foi livrado de ser devorado pelos leões, e algumas pessoas não sabem por que Daniel foi livrado. Mas em Daniel 6, 23 está claro por que Daniel foi livrado. Daniel foi livrado porque creu no Senhor. Está lá o texto, o contexto da vida de Daniel, e está lá o texto para dizer isso aí. E creu no Senhor e foi livrado. A questão é que mesmo crendo no Senhor, às vezes nós não somos livrados de certas coisas, de certas tempestades. Porque o Senhor, na sua soberania, Ele tanto pode nos livrar, como também não nos livrar. E Ele, na sua soberania, Ele vai continuar sendo Deus. Ele vai continuar sendo Deus. Também tem uma história de vários outros, mas eu quero citar a história de José, a caminho do Egito. José foi lançado em uma cisterna pelos seus próprios irmãos. Ele creu no Senhor, ele tinha a promessa do Senhor. Então o Senhor o resgata daquela cisterna. E após ele sair daquela cisterna,
Os seus compradores, os ismaelitas, deram um cacete nele. Deram um pau motorizado em José. Deus então enviou uma caravana para resgatar José. Mas em seguida, após o resgate, José apanha, e apanha bastante. Porque esta é a situação do homem. Muitas pessoas, após ser resgatadas da cova, que não foi o caso de Daniel, mas foi o caso de José ser resgatado da cisterna, após o resgate de Deus, após uma providência divina, precisa tomar um cacete, precisa apanhar, precisa levar umas lapadas, para cair na real, para acordar para a circunstância, para entender o propósito. Mas não se preocupe. Se Deus te disciplinar, é porque você é filho e Ele te ama. Não se preocupe com a disciplina de Deus. De Deus a gente aceita o que vier. A gente não aceita o que vier do maligno, do mundo, mas de Deus a gente aceita. A gente deve aceitar. Então, se o teu mar está bravio, se o teu ar, teu espaço aéreo está com raios e trovões, dê glória a Deus. O Senhor te ama, você é filho, e Deus disciplina os teus filhos. Depois vamos ali para a história de Saul, antes de ser rei. Nem esperava ser rei, nem contava com isso. Mas o Senhor o escolheu. E após Saul ser coroado rei, menos de um ano depois de ele entrar para a política, ele se perdeu, ele se corrompeu. Ele se afastou do Senhor e Deus o rejeitou. Porque é isso que acontece, queridos. Se afastar de Deus, depois de ter sido escolhido por Deus, ter chamado por Deus, ter participado da comunhão com esse Deus, ter experimentado do Espírito desse Deus, se afastar de Deus, as consequências podem ser terríveis. E a consequência do rei Saul foi que Deus o rejeitou. Uma pessoa que se afasta do Senhor corre um sério risco de ser rejeitada pelo Senhor. Porque é isso que acontece com os apóstatas. Depois vocês leem lá, estudem lá, Hebreus, capítulo 6, Hebreus capítulo 10, Hebreus capítulo 12. Tem outras passagens pela Bíblia, mas esses textos já dão uma base boa do que é apostatar da fé. E uma vez rejeitado por Deus, o homem ele não tem mais favor de Deus. Ele não tem mais a disciplina de Deus. Uma vez rejeitado por Deus, o que o homem tem da parte de Deus é juízo. É juízo. Você pega a história de Saul, ele recebeu o juízo de Deus e não mais disciplina. Davi teve disciplina de Deus após os pecados que ele cometeu, que não foi só um. Foram no mínimo 3 pecados gravíssimos em relação à desobediência a Deus. Mas não é esse o nosso assunto. A questão é, filhos têm a disciplina do pai. Rejeitados por Deus têm o juízo de Deus. Então, por que eu estou falando isso? Porque ao longo da minha caminhada, eu já fui muito tentado a desistir de ser um obreiro, de ser um pastor, nunca de ser um cristão, mas de ser um líder, de influenciar pessoas, de cuidar de pessoas, de discipular pessoas. E ao longo dessa caminhada, não é muito longa, é curta, eu tenho visto as pessoas se afastar de Deus. Eu tenho visto elas receber o juízo de Deus. E eu não vejo perspectiva de retorno, de retomada, não vejo. Porque uma vez apóstata, acabou. Uma vez apóstata, acabou. Então esse é o nosso tema. Esta geração não se aceita. Vamos entrar nessa questão do tema
voltado aí para a questão da ansiedade, essa geração que nasceu nos anos 90, a partir de 2000, essa geração, ela não se aceita. E um dos motivos por que essa geração não se aceita é porque elas têm tudo, ou quase tudo, a maioria. Tem uma minoria que nunca teve nada, não tem nada, mas isso é uma outra questão. E uma geração que tem tudo, ou que tem quase tudo, que tem acesso a quase tudo, ou a tudo, qualquer motivo é motivo para se deprimirem, para se rebelar, para se revoltar. É uma geração que não tem a mesma fibra dos nascidos antes dos anos 90, anos 80, anos 70, 60, 50. A gente enfrentou uma barra dura, a gente enfrentou uma vida difícil. Foi difícil sobreviver, foi difícil chegar até aqui. E para essa geração atual, é mais fácil, é bem mais fácil. Mas eles não aguentam a pressão, eles não aguentam, não suportam desafios. Mas o principal motivo dessa geração ser o que é, e muitos deles não têm a providência divina, chama-se desonra pai e mãe. Porque eu nunca vi uma geração que desonra tanto pai e mãe como essa geração nascida nos anos 90, nos anos 2000. Eu nunca vi. Eu nunca vi. É de escandalizar. Então, alguém que não honra pai e mãe, não é bem visto pelo Senhor. E não tem o favor do Senhor, jovens. Não tem o favor do Senhor. Então, cuidado. Cuidado com essa situação. O tema da nossa ministração é providência divina. Providência divina. Antes de entrarmos aqui no assunto propriamente dito, eu quero dizer aos irmãos que muitos de nós, temos estacionado em nós a pessoa do Espírito Santo. Temos em nós a pessoa do Espírito Santo, mas ele se encontra estacionado. E bem estacionado. De maneira que ele não consegue operar o que é preciso operar. É necessário operar. Então preste bastante atenção nisso. O que nós temos em nós, filhos de Deus, é maior do que tudo que está no mundo. O mundo jaz no maligno, então quem está no mundo é o maligno. E se é assim, o que nos falta? O que nos falta? A partir do Mateus 25, capítulo 6, versículo 25, até o versículo 34, tem no mínimo 8 razões para que nós não andemos ansiosos por aí. No mínimo 8 razões que Jesus apresenta. No mínimo. Então, existem razões com sobra na Bíblia para que nós não tenhamos uma vida assim. E quem está pregando nesse momento, tratando desse assunto com vocês, é alguém que já esteve um nível extremo de ansiedade. Estamos sujeitos. Estamos sujeitos. Mas todas as vezes que eu me deparo com um diagnóstico, que eu me deparo com uma situação, todas as vezes que eu me deparei com determinadas situações, e me deparo com determinadas situações, eu recorro às Escrituras, antes até mesmo de procurar um médico. E quando eu cometo o equívoco de procurar um médico antes de recorrer às Escrituras, eu passo a recorrer às Escrituras para tratar do assunto. E abordo as Escrituras por assunto. No caso, na época de 2012, o assunto para mim era a ansiedade.
E aí eu esmiucei as escrituras de forma profunda sobre o assunto. Eu precisava de uma solução, eu conhecia o assunto, mas era de maneira superficial, mas eu precisava agora de um tratamento. Eu precisava de uma providência divina e eu precisava entender, compreender de como essa providência divina, como eu seria beneficiado, como ser beneficiado com esta providência. E assim foi. Então vamos lá. No mínimo 8 razões. Jesus apresenta, no mínimo, 8 razões, pelas quais devemos evitar a ansiedade quanto à vida física. Porque o nosso foco tem sido na vida física e material, em detrimento da vida espiritual. Nós temos sido bombardeados com estímulos nas redes sociais, na mídia televisiva, auditiva, mídia visual. Tudo trabalha para nos impulsionar para estes caminhos, físico e material. Eu disse para vocês que os jovens, as crianças, os adolescentes, os jovens dessa geração dos anos 90 para cá não se aceitam, e um dos motivos também é o parâmetro, é o padrão que o mundo tem estabelecido para esses jovens. Você acha que na minha geração a gente se preocupava se estava gordinho, se tinha espinha no rosto, se era careca, se estava barrigudo, a gente não se preocupava com isso, se estava acima do peso, abaixo do peso. Sou da geração dos anos 70, ninguém cogitava essas coisas. Mas hoje o mundo ele estabelece um padrão de beleza. O mundo estabelece um padrão social. E se as pessoas não alcançam, não têm esse padrão, elas se deprimem. Mas lembre-se, é o mundo que estabelece. Não foi o Senhor que estabeleceu. Não foi a palavra do Senhor que estabeleceu. As pessoas não se aceitam como é, porque o mundo estabeleceu um padrão. Você é do padrão que o Senhor estabeleceu. Você tem esse padrão físico, porque o Senhor estabeleceu esse padrão físico. Não posso melhorar? Depende. Não estou aqui radicalizando, depende. Mas não se apegue a isso, porque alterações físicas costumam custar caro financeiramente e costuma ser trágico. Porque você vai mexer numa coisa que Deus achou bonito. Eu não te acho bonito, você pode ser que não me ache bonito, mas Deus acha, Ele te fez assim. Então, cuidado ao alterar as coisas que Deus fez. Muito cuidado. Amém? Mas vamos lá. Mostrando, no versículo 24 aí, mostra que não é somente o rico que pode ter Mamon como o seu Deus, mas até mesmo os pobres que não têm, não sabem o que vai comer amanhã. Então, ser idólatra, ter Mamon como Deus, porque o único que Jesus chama de Deus é Mamon, e Mamon provavelmente, não estou confirmando, é segundo em hierarquia nas trevas. Segundo em hierarquia nas trevas. Tanto Mamon é tão influente, é um Deus tão influente, que ele rouba as vidas, as almas do Senhor. Através da ganância. Através da ganância. Através da idolatria. Através do amor ao dinheiro. Dinheiro não é maligno, não é amaldiçoado, nada disso. É o amor a ele. É que faz
de Mamon, tem feito de Mamon o Deus de muita gente. Tá? Mais do que isso, mostra que a ansiedade é uma forma de adoração a Mamon, porque demonstra a falta de confiança no Senhor. Nós, seres humanos, tendemos a confiar nos próprios recursos, nas nossas próprias forças, nas nossas próprias habilidades, dom, talento. Sistema político, sistema governamental. Nós confiamos em tudo isso, temos confiado em tudo isso mais do que no Senhor. Mais do que no Senhor. E as pessoas tendem a se garantir de uma forma ou de outra, tanto de maneira financeira, como de maneira social, como de maneira política. As pessoas querem uma garantia de que o amanhã estará seguro. Por mais rico, por mais próspero que seja uma pessoa, não existe essa garantia. Essa garantia não existe para ninguém. Então prestemos atenção nisso. Não andeis ansiosos, vem de um termo assim. Não se distraia. Não tenha um coração dividido. E nós estamos assim, com o coração dividido, vivemos estados assim. A mente começa e os pensamentos inferiores consistem apenas em comer, beber e ter coisas materiais. Não é isso que nós estamos vivendo? Não é com isso que nós estamos preocupados? Não é com isso que nós estamos preocupados? Não é isso que nós temos nos dedicado? Quando eu falei que nós estamos com o Espírito Santo estacionado em nós, é porque Ele não nos impulsiona, Ele não nos estimula a ter tais buscas, a ter tal foco. Então Ele está estacionado, esperando, aguardando os filhos tomar uma posição, ter uma atitude. Então é isso. Quem toma essa atitude de ter duas visões, dois focos, dois alvos, é discípulo de quem? Passa a ser discípulo de quem? Passa a ser influenciado, a ser direcionado. Por quê? Segundo os textos que nós lemos, não Jesus. Tem aí dois extremos. O indivíduo principia-se pela ansiedade e desenvolvendo outras coisas, outras patologias. Eu quero dizer para você aqui que a Bíblia não trata a ansiedade como sendo uma patologia, mas sim uma questão de espírito, uma questão espiritual. Todos nós, cristãos ou não, estamos sujeitos. Mas essa palavra que Jesus escreve para os filhos, porque toda a humanidade, todas as pessoas podem ter providências divinas nas suas vidas, mas os filhos de Deus, os filhos, têm uma promessa específica, providências específicas. E nós temos nos descuidado. Nós temos nos descuidado ao buscar coisas que estão fora do reino, fora do propósito de reino, de visão de reino. Nós nos descuidamos, deixamos de ter aquilo que precisamos para muitas vezes ter aquilo que não necessitamos. Mas a sociedade diz que nós devemos ter, a mídia diz que nós devemos ter, a
As pessoas em nossa volta dizem que nós devemos ter, então vamos ter. Então vamos comprar. Então vamos adquirir. E muitas das vezes as pessoas se endividam. Segunda razão. Devemos ser vencidos. Não devemos ser vencidos pela ansiedade. Jesus apresenta aqui 2 exemplos dos cuidados do Pai para a sua obrigação. Para a sua obrigação. No mínimo, as aves do céu. Naquele tempo, as aves eram vendidas nas feiras para consumidor pobre. Naquela época, o consumidor pobre comprava as aves nas feiras para se alimentar. Porque as aves naquela época era barato, era um alimento barato. Tinha muito, né? Provavelmente. E o Senhor, mesmo aquelas aves sendo usadas para alimentar os pobres, o Senhor cuidava daquelas aves. Aquelas aves tinham valor para o Senhor. Tanto que o Senhor cuida das aves, sempre cuidou das aves. Sempre cuidou das aves. Então a providência divina funciona neste mundo, até mesmo entre os animais. Entre os ímpios, os pagãos que não são cristãos. A providência divina sempre funcionou. A providência divina sempre tem funcionado. Mas nós temos a expectativa de termos mais, além da providência divina. E às vezes deixamos de ter essa providência divina, porque não achamos suficiente. Queremos mais. Queremos mais do que o Senhor tem para nós. Mais. Então, essa é uma atitude também que mostra que o discípulo ainda, mesmo dizendo que segue Jesus, ele não segue Jesus. A pessoa não segue Jesus. A pessoa focada nisso não segue Jesus. Ela só diz que segue Jesus, mas não segue Jesus. Nunca tivemos conhecimento de um pai humano que tenha tido cuidado das aves e que ao mesmo tempo não tivesse cuidado de seus próprios filhos. Quem que já morou aqui na roça, no interior? Seu pai, sua mãe cuidavam das árvores, dos animais, mas cuidava melhor de quem? Os filhos, né? Os filhos. Então nunca tivemos isso. Terceira razão. Pode alguém acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Mas pode adicionar ao mesmo um passo à sua vida? A ansiedade não pode aumentar a vida nem um dia sequer. Ninguém pode acrescentar um dia sequer, uma hora sequer na sua própria vida. Por mais esperto que seja, por mais rico que seja, por mais sábio que seja, por mais dinheiro que tenha. É o que a Bíblia diz. Então a ansiedade ela não vai resolver isso. A ansiedade não pode efetuar o desenvolvimento físico e nem acrescentar qualquer coisa importante à vida humana. A ansiedade não acrescenta nada de importante à pessoa humana. A ansiedade só desencadeia patologias, geralmente na área mental, física, especialmente na área mental. No Antigo Testamento
hoje em dia, para as pessoas afugentar a ansiedade, está tomando o quê? Quero dizer para vocês, nada contra o tratamento, não sou espiritualista, não ignoro os profissionais de saúde, médicos, nada disso. Só quero dizer, para questões espirituais, remédio não resolve. Remédio não resolve questões espirituais. O que resolve questões espirituais é a inteligência espiritual. É quando você busca do Senhor a solução. Através da oração, através da obediência, através da centralização do Senhor, centralizar o Senhor na sua vida, está no centro da vontade de viver. A inteligência espiritual soluciona questões espirituais. Não é remédio. Remédio é para questões patológicas, não é para questões espirituais. Eu sou de uma época que tudo era espiritualizado ou demonizado. Agora é o contrário. Agora as pessoas querem dar remédio para tudo, até para questões espirituais. Não desculpa, mas questões espirituais não resolvem com remédio. É preciso mais do que remédio. É preciso muito mais. Quarto, ansiedade é inútil. O indivíduo precisa fiar, mas os lírios do campo se vestem com muito mais beleza do que os homens. As nossas roupas são trabalhadas em máquinas, criadas em máquinas, confeccionadas em máquinas. Os lírios do campo não precisam fazer nada disso. As ervas do campo não precisam fazer nada disso. Porque quem é que veste os lírios do campo? Quem é que veste os campos? É o Senhor. Não vestirá ainda mais, muito mais a nós. Eu estou abordando esse assunto para que as pessoas se atentem, que nós possamos nos atentar no que está na nossa porta. Aonde está a nossa confiança? Onde nós temos depositado? Em quem nós temos depositado a nossa confiança? O problema não é ter uma fé pequena, é ter uma fé insuficiente. Uma fé que não possibilita um desenvolvimento espiritual que desencadeia em nós uma confiança plena no Senhor. Estamos muito raquíticos espiritualmente. Temos nos desenvolvido muito profissionalmente, intelectualmente, socialmente, materialmente, mas espiritualmente estamos raquíticos. Porque nós nos envolvemos mais com as coisas terrenas, materiais, físicas, do que com as coisas espirituais, com as coisas celestiais. Isso é o preço, é a consequência. Precisamos rever isso. Precisamos rever isso. Precisamos entender o que está acontecendo. Salomão, em sua glória, Salomão pegou o país, herdando do pai, bufado de dinheiro, de recursos, e reinou o país, ao contrário do pai Davi. Então faz uma comparação com Salomão. Nem Salomão tem toda a seu esplendor, sua glória. Teve o que Deus dá aos lírios do campo, roupa. Mas a providência divina no tocante do vestuário ultrapassa a glória de Salomão. Aquele que se preocupa mais com as vestes espirituais terão o favor divino, terão a providência divina.
Vai acontecendo. Isso acontece, coisa vai acontecendo. Mas a providência divina virá. Aqueles que se preocupam mais com as vestes naturais, se preocupam mais com as coisas naturais, com as coisas materiais, com as coisas físicas, esses têm claros sinais, evidentes sinais de que não são discípulos de Jesus. Mas, pastor, é isso que é ensinado hoje. O assunto principal hoje, no meio religioso, é justamente esse. Não importa se este é o assunto mais abordado, mais ensinado, mais falado. O que interessa, o que importa é o que Jesus falou, o que Jesus ensinou acerca disso. O que Jesus ensinou. As flores não eram mais altamente consideradas mais valiosas do que as ervas naquela época. Porque as ervas no campo naquela época eram usadas para fabricar pão. Na Palestina, naquela região, não tinha lenha. Havia escassez de lenha. Então, a fábrica de pão, as pessoas fabricavam pão, aqueciam seus fornos para assar pão com as ervas do campo. Tá? Então, as flores tinham muito valor naquela época do que as ervas. As ervas tinham valor. Jesus não indicou com essa palavra que os discípulos fossem pessoas sem fé. Não. Só não tinha fé suficiente. Não estou dizendo que você não tem fé a confiar no Senhor ao ponto de ele se tornar unicamente, exclusivamente o seu provedor. Não é isso. Essa passagem também não estimula a preguiça, ou não fazer nada, nem porque, segundo a Tessalônica, capítulo 3, Paulo fala que aquele que não trabalha, não produz, também não come. Não é isso. A questão aqui é foco. A questão aqui é de quem é o nosso Deus, quem é o nosso alvo, qual é o nosso objetivo, qual é a nossa visão. Aonde está a nossa esperança? Onde está a nossa segurança? Não é isso. Jesus, portanto, mostrou que tudo que Ele tem para nós é superior ao que o mundo tem, e que as questões espirituais é superior às questões físicas e materiais. Mas parece, nos tempos que estamos vivendo, que é o contrário. Que é o contrário, mas não é. As questões espirituais é mais importante. Então, busquemos para as nossas vidas aquilo que é mais importante. Amém? Glória a Deus por isso. Quinta razão, os gentios procuram todas essas coisas. Pois é. Queridos, tem que haver uma diferença entre nós e os gentios. Tem que haver uma diferença entre nós, no caso aqui, os não cristãos. E a diferença está justamente nessa situação. Confiança no Senhor. Dependência do Senhor. Não independência. Não independência. Não independência. O Pai tem conhecimento de tudo que nós precisamos. Ele sabe antes mesmo de pedir. Antes mesmo de termos algo, Ele sabe o que nós iremos precisar. A questão é, estamos aptos a receber a providência do Senhor? Porque tem um condicionante aqui. Buscar em primeiro lugar o Rei de Deus e sua, e as demais coisas não serão. Há um condicionante. Mas se você pode buscar com o teu próprio esforço, com a tua própria inteligência, com as tuas próprias habilidades, por que? Para que esperar
trabalho. Em toda e qualquer área. Em toda e qualquer área. Se os discípulos vivessem do mesmo modo que os gentios, que os ímpios vivem, qual é a diferença? Se nós vivermos nessa terra igual os que não são cristãos, nem vou usar o termo crente, vive, qual é a diferença entre nós e eles? Não há diferença, Deus. Só que Jesus faz a diferenciação. Ah, não faça acepção. Existe uma acepção. Existe uma diferença. Existe uma diferença. Razão pela qual a ansiedade não deve fazer parte da minha vida, da vida dos discípulos do reino. A promessa de que, se buscarmos as coisas espirituais por si, garante as coisas físicas, materiais. Entenderam? A busca pelas coisas espirituais por si só nos garante. Jesus nos garante. E olha, o Senhor promete, o Senhor cumpre. Ele não deixa de cumprir suas promessas. A questão é que nós temos deixado de buscar o reino de Deus e sua justiça em primeiro lugar. A justiça de Deus, aquilo que é correto, aquilo que é justo, aquilo que é certo aos olhos de Deus, não aos nossos olhos. É bom que entendamos, é bom que o mundo entenda que só tem uma coisa que as pessoas precisam crer e obedecer para quê? É a vida que era com Cristo Jesus. A demais coisa vai ser independente das pessoas crerem ou não, porque a palavra do Senhor vai se cumprir, não vai voltar vazia. Então que estejamos atentos a isso. Estejamos atentos a isso, queridos. Jesus só permite uma busca. Você não vai ver em local nenhum Jesus, os apóstolos, fragmentando a busca. Jesus nos direciona para a busca do reino e de sua justiça. Ele não nos permite buscar outra coisa. E se nós estamos buscando, porque nós não pertencemos a Ele, ainda não somos dele, não somos discípulos dele. Podemos empreender, podemos buscar, trabalhar, crescer, realizar, mas sem tirar os olhos, sem tirar o foco do reino de Deus e de sua justiça em primeiro lugar. Não façamos isso. Não façamos isso. Última questão aí. A razão, nós não temos razões espirituais para sermos ansiosos. Não temos nenhuma razão para sermos ansiosos, mas vivemos ansiosos. Não existe nenhuma razão para nós cristãos, não. Porque uma vez que você confia no Senhor, você está sob os cuidados do Senhor. Então não há razão, não há porquê. Não há porquê. Então vamos lá. Para concluirmos, na 1 de Pedro 5,7. Lança sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Mesmo nos momentos que você não tem percebido, ele cuidou de você, ele te livrou, ele nos guardou, ele nos protegeu. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graça, apresentem seus pedidos a Deus. Você tem apresentado sua demanda ao Senhor, antes de qualquer atitude, antes de qualquer ação, apresente ao Senhor, com agradecimento, com humildade, apresente ao Senhor os teus pedidos, apresente ao Senhor as tuas
é o Senhor provedor, Ele dá prover. Ele prometeu. Isso não é por Deus que eu parei, Ele prometeu. E se você é filho, por mais que esteja turbulento a tua vida, o Senhor está cuidando de você e Ele irá cuidar até o fim. Que é isso que Ele prometeu. Mas lembre-se, as providências de Deus, no tocante ao assunto que nós abordamos, é apenas para os filhos. É apenas para os filhos. Amém? Vamos ficar de pé. Pai, é sabido que nós estamos vivendo em tempos difíceis, que as previsões não são boas, de maneira geral, global, mas nós nos colocamos diante do Senhor, nós nos colocamos na dependência do Senhor e pedimos a tua direção, o teu auxílio, o impulso do teu Espírito, para que o Senhor, pelas coisas que o Senhor nos prometeu, que essas coisas nos sejam garantidas através da nossa obediência, através da nossa busca pelo teu reino, pela tua justiça em primeiro lugar. Pai, nos ajude, Senhor, nos ajude a nos livrar de toda ansiedade, nos ajude a livrar do fantasma do amanhã, que tem nos assolado, que tem nos adoecido. Nos ajude a nos desvencilhar dessas questões físicas, materialistas, e nos ajude, Senhor, a focar no que é importante. Nos ajude, Senhor, a nos desenvolver espiritualmente, nos impulsiona a buscar graça do Senhor, conhecimento do Senhor. Nos ajude, Espírito Santo, a ter mais favor, o favor do Senhor. Nos ajude, abre os nossos olhos, abre nossas mentes para a realidade da vida, para as verdadeiras coisas, para as coisas que realmente importam. Pai, em nome do Senhor Jesus, tenha misericórdia de nós. Nós temos errado, nós temos pecado, nós temos falhado com o Senhor, mas o Senhor é sabido que o Senhor nunca erra, que o Senhor nunca falha. Nos ajuda, Senhor, a confiar mais em Ti, nos ajuda, Senhor, a buscar mais de Ti, porque assim nós teremos mais de Ti. É sabido que nenhuma pessoa terá coisa alguma se no céu não for dado. Então o Espírito Santo nos impulsiona a buscar o que tem no céu nas nossas vidas aqui hoje, em nome do Senhor Jesus. O que o Senhor tem no céu para cada um aqui, Senhor, que será concedido de acordo com a vontade do Senhor, de acordo com o que cada um precisa, de acordo com o que cada um necessita. Desperta cada um aqui, Senhor, para buscar o teu reino e a tua justiça em primeiro lugar. E se há alguém ansioso, esteja curando, Pai, libertando de toda ansiedade, em nome do Senhor Jesus. É uma questão de libertação. Então, Pai, em nome do Senhor Jesus, liberta, nos liberta de toda ansiedade, em nome do Senhor Jesus. Glórias ao Senhor. Amém? Se existe, se tem alguém aqui presente, queira se reconciliar com o Senhor, ou queira confessar Jesus publicamente, pega a tua mão aí onde você está, se posiciona, e alguém irá orar com você. Se não, que o Senhor conceda outras oportunidades em nome de Jesus. Amém? Queridos, é isso que eu tinha para passar hoje, é isso. É pouco, mas
Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja com cada um de vocês. Queridos, vão, viva e veja a glória do Senhor.